que pensam que estão vivendo para Deus? Você sabia que muitos estão se enganando, vivendo um evangelho que pensa que é o evangelho da salvação, o de Cristo? Você sabia que muitos estão se enganando, vivendo um poder que pensam que é o poder de Deus? Você sabia que muitos estão se enganando, vivendo um movimento de sobrenatural, de bênção, de milagre e de cura, pensando que vem da parte de Deus? Você sabia que muitos estão andando na escuridão, perdidos, afastando-se de Deus, sendo levados por vento de doutrina, porque não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo, examinando a palavra de Deus, para conhecer o poder de Deus e não viver o engano? Você sabia disso? Então cuide de ti da doutrina. Examina a vós mesmos se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Se estás em Cristo, ou se creste em vão, em um evangelho, em um Cristo que não é o ressurreto, que não é o da salvação, que não é o evangelho do céu. Você está crendo num Cristo dentro da religião. Esse Cristo que é conceituado dentro da mente do homem. Esse Cristo, esse Jesus que é servo, não Senhor. Você está crendo numa fé que é gerada pela formalidade, pela religião, pelo sistema. Não é a fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você sabia que tem muita gente caminhando contrário a Deus, pensando que estão indo para Deus? Jeremias capítulo 7, versículo 23, o Senhor diz ao povo de Judá, povo de Deus, vocês andam para trás e não para frente. Anda para o mal e não para o bem. Sabe por quê? Porque andar para frente com Deus, andar para o bem com Deus, é na direção da sua palavra. Cuida de ti da doutrina, como disse Paulo a Timóteo, 4,16, a sua primeira carta. Examinais a vós mesmos se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Como disse Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Errais não examinando as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso foi o que disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe por que tem muita gente ainda preso no engano e na mentira de Satanás em relação a Deus? Porque ainda não conheceram a verdade. Quando conhecerem a verdade, aí verdadeiramente serão libertos, estarão na luz, servindo a Deus e firme em Deus. Você sabe que tem muita gente que pensa que a sua vida com Deus está firmada, porque ele está vivendo ritual, formalidade e cumprindo ordem, devoção, crença e dogmas de igreja? Sabia disso? Quer estar firmado verdadeiramente em Deus? Faça o que Jesus disse, Mateus 7, 24. O homem prudente que está firmado a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Porém, cuidado, para você não ser mais um no meio da multidão que perece. Para você não ser mais um no meio dessa multidão que prospera dentro de um anátema. Cuidado, para você não ser mais um perdido dentro dessa multidão que pensam que estão adorando a Deus, mas estão adorando a Deus em vão. Estão buscando a Deus em vão. Estão servindo a Deus, entre aspas, em vão. Porque não estão sendo conduzidos nem guiados pela palavra de Deus. Em vão adoram a Deus, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Foi o que Jesus disse diante de uma citação que ele falou usando o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, Jesus usa esse mesmo texto para reprovar o conceito de vida de Deus que os homens na religião estavam tendo e vivendo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Jesus repetiu a citação de Isaías 29, 13 em Mateus 15, 8 e 9. Que Deus te abençoe, abra o teu entendimento, que a verdade resplandeça na sua mente, a verdade do Evangelho de Cristo, e não a verdade de igreja, de religião ou de homem, dentro de preceitos, doutrina de homens e não a de Deus. Seja prudente, porque as virgens loucas, que não são prudentes, não vão ouvir o chamado do noivo, vão se decepcionar. Esteja no meio das virgens prudentes, que são aquelas que analisam a palavra e mantêm a sua vida cheia de azeite. Azeite não é essa campanha de azeite que tem aí. Olha, gente, campanha do azeite. Agora eu pergunto a você, que campanha é essa? Qual é o conceito dessa campanha? Campanha do azeite. O que é que você entende para viver uma campanha dessa? Para receber o que de Deus, hein?
Que azeite é esse que você vai buscar de Deus? Aí a pessoa faz uma campanha, usa o texto lá do Velho Testamento para criar essa campanha que não tem nada a ver, que isso é paganismo. Gente, saiam do meio dessas campanhas, desses movimentos de pacto, de voto, de culto, de ritual dentro de igreja. Isso é paganismo em nome de evangelho. Saiam desse meio. Conheçam a verdade e sejam libertos enquanto é tempo. A verdade é o que Jesus trouxe, o que Jesus ensinou. Não é nenhuma direção, nenhuma doutrina, nenhuma instrução do Velho Testamento. As coisas do Velho Testamento que Deus pediu ao povo, dentro da lei cerimonial, dentro dos requisitos para o homem chegar a ele, foi abolida por Cristo. O que vale agora é Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. Gente, saia dessas campanhas, desses movimentos, saia desse evangelho anátema. Tem muita gente vivendo uma vida vã em nome de Deus, vão se decepcionar no final do labor desta vida, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno por não estar conduzindo-se na verdade. Ao contrário, muitos não têm prazer de ouvir a verdade, desprezam a verdade, ignoram a verdade, porque querem viver os seus conceitos de Deus, a sua forma que lhe convém, que lhe é satisfatória, querem viver dentro dos seus movimentos que são pagãos. Saiam deste meio, povo de Deus, enquanto é tempo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra de Deus é essa. A correção, a disciplina, a doutrina, a instrução, a repreensão é essa. Aprendam com a palavra de Deus. Conheçam a doutrina de Cristo. Vão buscar conhecer a doutrina que os apóstolos deram para a igreja. Não vivam nessas doutrinas que as igrejas estão vivendo, dada pelos homens. Vá viver, vá conhecer, vá se firmar, vá caminhar na doutrina de Cristo, porque essa é a doutrina que foi dada pelos apóstolos, essa é a doutrina que a igreja de Cristo nesse século presente tem que viver, e não nessas doutrinas malditas que são paganismo, vivendo esses movimentos dentro de igreja em nome de Deus, em nome de poder. Você só vai ser levado ao engano se for simples. Se você for prudente, analise a palavra, mantenha a sua vida cheia do azeite, mas não é dentro dessas campanhas de azeite, não. O azeite é o Espírito Santo, que ilumina a tua vida com a palavra de Deus. O Espírito Santo não conduz ninguém a viver nenhum conceito de paganismo, nenhum conceito de campanha, nenhum conceito de pacto, de ritual, de voto ou de coisa alguma dessa. O Espírito Santo não vai guiar ninguém para Deus, para alcançar vida, prosperidade com Deus, dentro desses meios. Eu digo sem temor, porque eu conheço a verdade e prego dentro de fatos e realidade, mostrando o princípio daquilo que eu prego. Tudo isso que o povo ensina dentro dessas igrejas e insiste em ensinar e viver muitos líderes, muitos pastores, essas campanhas, esses pactos, esses votos, esses cultos místicos de poder, esses misticismos. Isso é paganismo, é anátema, é abominável, é reprovado por Deus. Saiam do meio disso enquanto é tempo. Se você quiser insistir, amém. Seja feita a sua vontade. Porém, que ouça ou que deixe de ouvir. A verdade tem que ser levada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E bem-aventurados são os que estão na palavra. Amém? Evangelista Wellington Ramos, o compromisso aqui é assim. Levar a luz para iluminar tua mente. Levar a verdade que liberta. Anunciando a doutrina de Cristo, que é a verdade, que bota por terra toda a estrutura de conceito doutrinário, de evangelho, de igreja de Deus, que não condiz com a verdade do evangelho de Cristo. Amém? Fica aqui comigo, porque aqui você aprende, é instruído, é ensinado, é edificado para o crescimento na fé, uma vida com Deus, verdadeiramente sendo discípulo de Cristo, aprendendo e ouvindo de Cristo.